No vídeo de hoje, vamos falar sobre equações fracionárias. O que é uma equação fracionária? Uma equação fracionária é uma equação na qual um dos termos é uma fração algébrica. Tendo em vista essa característica, iremos resolver agora alguns exemplos de equações fracionárias. Item A: 2 sobre 3x menos 5 sobre x menos 1 igual a 1 sobre x menos 1. O primeiro passo na resolução de uma equação fracionária é determinar o conjunto universo, por meio do cálculo das condições de existência de cada uma das frações algébricas. Neste caso, temos que lembrar que 3x tem que ser diferente de zero, e escrevemos aqui 3x diferente de zero. E agora resolvemos essa inequação. O 3 que está multiplicando passa então dividindo. Ficamos com x diferente de 0 sobre 3. E 0 dividido para 3 resulta em 0, portanto, x diferente de 0. Também faremos esse procedimento no denominador x menos 1. Então, x menos 1 tem que ser diferente de 0, ou seja, x diferente de 1. O próximo denominador também é x menos 1, então não há necessidade de fazer novamente, tendo em vista que obteremos o mesmo resultado. E agora concluímos: o conjunto universo U será igual aos números reais menos, entre chaves, os números que obtivemos nos cálculos anteriores: 0, vírgula, para separar os números, e o 1, fecha chaves. Então está aqui o nosso conjunto universo. Agora, iremos efetuar a resolução da equação fracionária. Primeiramente, devemos determinar o MMC entre os denominadores. No primeiro denominador temos 3x, no segundo temos x menos 1 e no terceiro temos x menos 1. Ou seja, o nosso MMC será a multiplicação do termo 3x pelo x menos 1. Da mesma forma que efetuamos no cálculo do MMC entre frações algébricas. Então, escrevemos um traço igual o outro traço e vamos colocar o nosso MMC, que será o 3x vezes o binômio x menos 1. E colocaremos esse MMC embaixo das duas frações, na da esquerda e na da direita. Agora, faremos as nossas comparações entre denominadores a fim de simplificar os termos iguais e efetuar a montagem da nossa multiplicação no numerador das frações. Então vamos lá. Comparando o MMC 3x vezes x menos 1 com o denominador da primeira fração, o 3x, podemos perceber que o termo 3x é igual. Portanto, podemos simplificar, restando apenas x menos 1. E agora, procedemos da seguinte forma. Pegamos o número 2 que está em cima da fração, copiamos ele aqui, e ele multiplica o termo que nós não simplificamos, que foi o x menos 1, colocado aqui entre parênteses. Agora, vamos efetuar a comparação do MMC com o denominador x menos 1 da segunda fração. Podemos simplificar aqui os dois x menos 1, restando apenas o 3x. Copiamos o menos 5 que está em cima da fração, vezes o 3x, que foi o termo que sobrou no momento em que efetuamos as comparações. Agora, vamos efetuar a comparação na fração da direita. Vamos destacar aqui o MMC e efetuar a comparação com o denominador da fração da direita. Como o denominador da fração da direita é x menos 1, podemos perceber que poderemos simplificar os dois termos x menos 1, sobrando o 3x. E aí podemos montar em cima da fração o seguinte: o 1, que está em cima da fração, vezes o termo que sobrou na comparação, que foi o 3x, e escrevemos aqui.
Agora que temos uma fração de cada lado e os dois denominadores são iguais, iremos continuar com a parte de cima das duas frações. Então, copiamos aqui 2, que multiplica entre parênteses x menos 1, menos 5 vezes 3x, igual a 1 vezes 3x. 2 vezes x fica 2x, e 2 vezes menos 1 fica menos 2. Menos 5 vezes 3x fica menos 15x, igual a 1 vezes 3x, que fica 3x. Agora organizamos a equação. Ficamos com 2x menos 15x menos 3x igual a 2. 2x menos 15x menos 3x resulta em menos 16x, igual a 2. Neste momento, multiplicamos a equação por menos 1 e ficaremos com 16x igual a menos 2. O 16 que está multiplicando irá passar dividindo, então ficamos com x igual a menos 2 sobre 16, que ao simplificarmos por 2 em cima e embaixo da fração, chegamos no resultado menos 1 sobre 8, ou seja, x igual a menos 1 sobre 8. Nesse momento, iremos concluir o conjunto solução, mas antes devemos fazer esta análise. O número menos 1 sobre 8 está destacado lá no conjunto universo? Neste caso, não. Portanto, podemos concluir que a solução S é igual, abre chaves, menos 1 sobre 8, fecha chaves. Item B. 3 sobre x menos 1, menos 6 sobre x ao quadrado menos 1, igual a 5 sobre x mais 1. O primeiro passo, nesse momento, é verificar se algum dos denominadores pode ser fatorado. Podemos perceber que o denominador x ao quadrado menos 1 é uma diferença de 2 quadrados, então vamos reescrever toda a equação fatorando aquele denominador. E aí ficamos com 3 sobre x menos 1 menos 6 sobre a fatoração da diferença de 2 quadrados, que nesse caso será entre parênteses x mais 1 vezes entre parênteses x menos 1, igual ao 5 sobre x mais 1. Feita essa fatoração inicial, agora vamos observar as condições de existência. X menos 1 deve ser diferente de 0, portanto, x diferente de 1. X mais 1 também deve ser diferente de 0, ou seja, x diferente de menos 1. Os próximos termos seriam x menos 1 e x mais 1, mas já fizemos o cálculo para estes termos, então não há necessidade de repetir os cálculos. E podemos concluir o conjunto universo. O conjunto universo U será igual aos números reais menos, abre chaves, menos 1, vírgula para separar os números, e 1, fecha chaves. Agora, iremos determinar o MMC entre os denominadores. O MMC entre x menos 1, x mais 1 vezes x menos 1 e x mais 1 será o seguinte. Colocamos um traço igual o outro traço e observamos. O x menos 1 aparece no denominador da primeira fração e da segunda fração. Então, ele estará no nosso MMC. O termo x mais 1 aparece no denominador da segunda fração e da terceira fração. Então, ele também estará no nosso MMC. E o denominador que colocamos embaixo da primeira fração, o nosso MMC, que é entre parênteses x menos 1 vezes entre parênteses x mais 1, também colocamos embaixo da segunda fração. E agora, efetuamos as nossas comparações. Observando o MMC e observando o denominador da primeira fração, podemos perceber que os termos x menos 1 são iguais.
portanto, sobra o termo x mais 1. E aí podemos escrever o 3, que já estava em cima da fração, vezes o termo que sobrou, que foi o x mais 1, e colocamos ele entre parênteses. Ao comparar o MMC com o denominador da segunda fração, percebemos que eles são iguais, logo, todos são simplificados. Dessa forma, copiamos apenas o menos 6. E agora, comparando o MMC com o denominador da terceira fração, podemos perceber o seguinte: os termos x mais 1 são iguais, logo eles vão simplificar. E nesse momento, irá sobrar apenas o termo x menos 1. Então, copiamos o 5 que está em cima da fração, vezes o termo x menos 1, que foi o que sobrou da comparação do MMC com o denominador. Agora que temos uma fração de cada lado, e os dois denominadores são iguais, iremos continuar apenas com a parte de cima de cada fração, e copiamos aqui 3, que multiplica entre parênteses x mais 1, menos o 6, fora do parênteses, igual a 5, que multiplica entre parênteses x menos 1. Efetuando as multiplicações, ficamos com 3 vezes x, 3x, e 3 vezes 1, mais 3. Copiamos o menos 6, igual a 5 vezes x, 5x, e 5 vezes menos 1, menos 5. E agora organizamos a equação. Ficamos com 3x menos 5x igual a menos 5 mais 6 menos 3. 3x menos 5x resulta em menos 2x, igual menos 5 mais 6 menos 3 resulta em menos 2. Nesse momento, multiplicamos toda a equação por menos 1 e ficamos com 2x igual a 2. O 2 que está multiplicando irá passar dividindo, então ficamos com x igual a 2 sobre 2. E 2 dividido para 2 resulta em 1, portanto, x igual a 1. Neste momento, iremos concluir o conjunto solução, mas antes devemos observar se esse resultado que encontramos está sendo excluído do conjunto universo. Podemos perceber que o número 1 ele não pode ser utilizado, tendo em vista que o x deve ser diferente de 1. Tendo em vista isso, o nosso conjunto solução será o seguinte: o nosso conjunto solução será igual ao vazio, ou seja, abrimos chaves, deixamos o espaço em branco e fechamos chaves, tendo em vista que nenhum número real consegue solucionar esta equação. Item C. 8 sobre 7 igual x sobre x mais 1. Vamos começar com a condição de existência do denominador x mais 1, que deve ser diferente de zero. Portanto, x diferente de menos 1. Com relação ao denominador 7, não precisamos fazer nenhuma análise, tendo em vista que não temos x neste denominador. Portanto, o conjunto universo será o seguinte: U é igual aos reais, R, menos, abre chaves, o menos 1, fecha chaves. Agora colocamos um traço igual o outro traço, e vamos fazer o cálculo do MMC entre os denominadores, que nesse caso, como são denominadores diferentes, simplesmente teremos a multiplicação deles, ou seja, 7 vezes, entre parênteses, o x mais 1. E repetimos esse MMC no denominador da direita também. Então, quando vamos fazer o cálculo do MMC e temos denominadores que são diferentes, basicamente o MMC será a multiplicação deles. Agora vamos efetuar as nossas comparações. O MMC, 7, que multiplica entre parênteses x mais 1, sendo comparado com o denominador 7. Neste caso, podemos perceber que temos o 7 que pode ser simplificado, restando apenas o termo x mais 1. E aí colocamos em cima da fração o 8, que já estava lá em cima, vezes o termo que sobrou, que foi o x mais 1, entre parênteses.
Efetuando a comparação do MMC com o denominador da fração da direita, podemos perceber que temos o termo x mais 1 igual nas duas frações. Sendo assim, o termo 7 irá sobrar. E aí podemos organizar em cima da fração da seguinte forma: o 7 vezes o x que estava em cima da fração. Agora que temos uma fração de cada lado e a parte de baixo das frações são iguais, podemos continuar com as partes de cima. Copiamos 8, que multiplica x mais 1, entre parênteses, igual a 7x. 8 vezes x fica 8x, e 8 vezes 1 fica 8, igual a 7x. Organizando a equação, ficamos com 8x menos 7x igual a menos 8. 8x menos 7x resulta em x, igual a menos 8. Portanto, chegamos em x igual a menos 8. E agora devemos concluir o conjunto solução. Como menos 8 não está restrito no conjunto universo, podemos concluir que S é igual, abre chaves, menos 8, fecha chaves. Ou seja, o menos 8 faz parte do conjunto solução. Item D. 15 sobre x² menos 16 igual a 5 sobre x mais 4. Primeiramente, iremos fatorar o denominador x² menos 16, que é uma diferença de dois quadrados. Portanto, podemos escrever 15 sobre. A fatoração de x² menos 16 fica entre parênteses x mais 4 vezes entre parênteses x menos 4, igual a 5 sobre x mais 4. Agora, iremos determinar as condições de existência. X menos 4 deve ser diferente de zero, portanto, x diferente de 4. X mais 4 também deve ser diferente de zero, portanto, x diferente de menos 4. Não precisamos efetuar o cálculo para o outro x mais 4, tendo em vista que ele vai resultar no mesmo número. Sendo assim, o conjunto universo será U igual aos números reais, R, menos, abre chaves, menos 4, vírgula para separar os números, 4, fecha chaves. Agora, iremos efetuar o cálculo do nosso MMC. Colocamos um traço igual a outro traço e observamos. Embaixo da primeira fração, temos o termo x mais 4, e da segunda também. Portanto, temos o termo x mais 4 no MMC das nossas frações. Na primeira fração, temos o x menos 4. Na segunda, não temos. Mas, mesmo assim, ele fará parte do MMC. Então, no nosso MMC, temos, entre parênteses, x menos 4 vezes, entre parênteses, x mais 4. Agora, efetuamos as nossas comparações do MMC com os denominadores das frações iniciais. Comparando o MMC com o denominador da primeira fração, podemos perceber que ambos são iguais. Portanto, todos seriam simplificados. Dessa forma, copiamos apenas o 15 que está em cima da fração. Na sequência, ao comparar o MMC com o denominador da segunda fração, podemos perceber que os termos x mais 4 seriam simplificados, restando o termo x menos 4. Portanto, escrevemos 5, que já estava em cima da fração, vezes o termo que sobrou, x menos 4, entre parênteses. Agora que temos uma fração de cada lado e os dois denominadores são iguais, iremos continuar apenas com as partes de cima das duas frações, ou seja, 15 igual a 5, que multiplica entre parênteses x menos 4. Ficamos então com 15 igual 5 vezes x fica 5x, e 5 vezes menos 4 fica menos 20. Organizando a equação, ficamos com menos 5x igual a menos 20 menos 15. Menos 5x é igual a
Menos 20 menos 15 resulta em menos 35. Nesse momento, multiplicamos a equação por menos 1, ficando com 5x igual a 35. O 5 que está multiplicando irá passar dividindo, portanto chegamos em x igual a 35 sobre 5. E 35 dividido para 5 resulta em 7, portanto x é igual a 7. Nesse momento, iremos concluir o conjunto solução. Devemos verificar se o número 7 está sendo excluído no conjunto universo. Como neste caso ele não está sendo excluído, podemos concluir que o conjunto solução S é igual, abre chaves, 7, fecha chaves, ou seja, o 7 faz parte do conjunto solução. E esse foi nosso vídeo sobre equações fracionárias. Espero que tenham gostado e até a próxima!